da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Olá, eu sou Robson Marques, agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura estratégica esquematizada do nosso Código de Processo Penal. Sem mais delongas, meu guerreiro, minha guerreira, hoje título 9 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Eu vou gravar esse título por capítulos, porque o que mais despenca nas provas é o próximo capítulo, que trata da prisão em flagrante. Mas esse capítulo 1, que trata das disposições gerais, também cai em prova. Então, para seguir o cronograma de todo o nosso Código de Processo Penal, o que mais despenca nas provas, principalmente nas carreiras policiais, vamos seguir, meu guerreiro. Próximo capítulo da prisão em flagrante, nós vamos ver com várias questões atuais, PRF, PF, PCDF, DEPEN para delegado, várias questões. Próximo capítulo, Força e Honra. Vamos agora às nossas disposições gerais. O artigo 282 diz o seguinte: as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se, inciso 1, necessidade para aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. O inciso 2, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado. O parágrafo 1º, as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. O parágrafo 2º, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Você pode perceber que essa é uma redação dada pela Lei número 13.964 de 2019. Então você já sabe que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial, ou seja, autoridade policial, delegado de polícia, ele representa ou mediante requerimento do Ministério Público, enquanto a autoridade policial representa, o Ministério Público faz o requerimento. O parágrafo 3º, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Também aí atualização. O parágrafo 4º, que também é atualização, diz o seguinte: no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida por outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312, que é no próximo capítulo, Força e Honra deste Código. O parágrafo 5º diz o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, meu guerreiro, minha guerreira, você já sabe que a prisão, isso mesmo, preventiva, o juiz não pode decretar de ofício, ele tem que fundamentar. Agora, esse artigo 5º despenca nas provas. Então, guarde, decore, memorize na sua mente. O juiz poderá, de ofício o quê? Ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar. Ele pode, de ofício, revogar a medida cautelar.
cautelar, mas decretar ela não pode. Ele não pode de ofício decretar a prisão preventiva, meu guerreiro, minha guerreira. Agora ele pode de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, nesse caso, se ele volta a decretar, ele pode de ofício, mas logo na primeira não pode, fosse honra. Parágrafo 5º, estratégico para a sua prova. Então, memorize principalmente esses pontos principais, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo 6º diz o seguinte: a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes, no caso concreto, de forma individualizada também. Atualização aí, meu guerreiro, minha guerreira. Então você já sabe que o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, estratégico, principalmente o parágrafo 5º. Vamos ver agora o artigo 283. Ninguém, aqui está dizendo que ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então você já sabe que o artigo 283 é estratégico, porque diz que ninguém mesmo poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. O nosso parágrafo 1º diz o seguinte: as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não foi isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade, força em honra. Vamos ver agora o nosso parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Então o artigo 284 diz o seguinte: não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. O artigo 285, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, a linha A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. D, declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. E a linha E será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Vamos ver agora o artigo 246. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará o preso logo depois da prisão um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência da entrega. Deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. O artigo 287, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Não é preciso eu dizer que você tem que decorar o artigo 287, ou pelo menos entender ele, dizendo que se a infração for inafiançável, meu guerreiro e minha guerreira, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então você já sabe, crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, meu guerreiro e minha guerreira, são crimes inafiançáveis,
Você já sabe que a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então, esses são hediondos, tortura, tráfico, terrorismo, ação de grupos armados. Você já sabe, são crimes inafiançáveis. Então, aqui o artigo 287 se aplica totalmente aos crimes inafiançáveis. Vamos ver agora o artigo 288, diz o seguinte: ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido mandado ao respectivo diretor ou carcerário, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. O parágrafo único diz o seguinte: o recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Vamos ver agora o nosso artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. O parágrafo 1º, havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. O parágrafo 2º, a autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Vamos ver agora o nosso parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias contados da efetivação da medida. Guarde bem esse prazo aí de 30 dias. O artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. O parágrafo 1º, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. O parágrafo 2º, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo. O parágrafo 3º, a prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou. O parágrafo 4º, o preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, e caso autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. O parágrafo 5º, havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290 deste Código. O parágrafo 6º, o Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vou logo dizendo que esse artigo 290 despenca nas provas, porque diz: se o réu, sendo perseguido, passar o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o autor de flagrante, isso mesmo, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. O parágrafo 1º,
entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, a linha A, tendo avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vou logo dizendo que o parágrafo primeiro alineado explica nas provas, porque diz, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. A linha D, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu endereço. O parágrafo 2º, quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, essa redação foi dada pela Lei 13.434 de 2017, estratégico esse parágrafo único do artigo 292, que diz: é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Então, guarde bem, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Estratégico a esse parágrafo único. Vamos ver agora o artigo 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Então, meu guerreiro e minha guerreira, artigo 293 para você, futuro ou futura autoridade policial, delegado ou delegada de polícia. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Você já sabe que, segundo a lei de abuso de autoridade, você não pode efetuar prisão, ou seja, mandado de prisão das 21 horas e até às 5 horas da manhã. Após as 5 horas da manhã, você pode cumprir aí o mandado de prisão. Então, ou seja, artigo 293, incluindo também aí, fazendo lembrar a lei de abuso de autoridade, tudo compatível,
tudo encaixadinho para você no dia da sua prova gabaritar, assim como eu, fosse honra. Parágrafo único diz o seguinte: o morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito. Vamos ver agora o artigo 294, que diz o seguinte: no caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior no que for aplicado. O artigo 295, serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Estratégico também o artigo 295, que diz aí o inciso 1º, os ministros de Estado. 2, os governadores, os interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. 3, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. 4, os cidadãos inscritos no livro de mérito. 5, os oficiais das Forças Armadas e os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6, os magistrados. 7, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. 8, os ministros de confissão religiosa. 9, os ministros do Tribunal de Contas. 10, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. E 11, os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. O parágrafo 1º diz o seguinte: a prisão especial prevista neste Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. O parágrafo 2º, não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. O parágrafo 3º, a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. O parágrafo 4º diz o seguinte: o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Então você já sabe que o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. O parágrafo 5º, os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296, os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares de acordo com os respectivos regulamentos. O artigo 297, para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários as diligências, devendo neles ser fielmente reproduzidos o teor do mandado original. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas nos termos da Lei de Execução Penal. Ou seja, decore o artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas nos termos da Lei de Execução Penal. O parágrafo único: o militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso
à disposição das autoridades competentes. Meu guerreiro e minha guerreira, é a leitura seca da lei. Vamos ver como esse assunto cai em prova. Eu coloquei aqui uma questão, caiu em 2013, banca Sebrasp, delegado de Polícia Federal, isso mesmo, caiu na Polícia Rodoviária Federal, que diz o seguinte, a questão, meu guerreiro e minha guerreira: suponha que um agente penalmente capaz pratique um roubo e perseguido ininterruptamente pela polícia seja preso em circunscrição diversa da do cometimento do delito. Nessa situação, a autoridade policial competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante é a do local de execução do delito, sob pena de nulidade do ato administrativo. Você já sabe mesmo que a questão está errada. Por que está errado, Robson Concursos? Eu disse a você que o artigo 290 despencam nas provas, meu guerreiro e minha guerreira, porque diz o seguinte aí, o nosso artigo 290, se o réu sendo perseguido passar para o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Então decora o artigo 290, porque diz: se o réu, sendo perseguido, passar para o território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Deus é bom e ama você, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Então, se você gostou desse vídeo, meu guerreiro e minha guerreira, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha, se inscreve aí no canal Robson Concursos, segue lá meu Instagram, Robson Concursos, e também minha página do Facebook, como Facebook Robson Concursos RDM. É leitura seca, estratégica, meu guerreiro e minha guerreira. É avexado assim um pouco, é com letra grande, o fundo mais escuro, para você não cansar sua vista e para tirar esse pouco de estresse da leitura seca. Você deve ler a lei seca, ler os principais pontos que caem em prova, reservar eles no dia da sua prova, você gabaritar. Eu, como vou fazer o concurso de delegado de polícia da Paraíba, por isso que eu resolvi gravar o Código de Processo Penal e vou também tentar gravar o Código Penal, Direito Administrativo, Constitucional, as legislações especiais, de forma rápida e estratégica. Quando dá tempo, eu coloco questões, meu guerreiro. Meu objetivo aqui é lei seca, estratégica, esquematizada, com letra grande, para facilitar o seu aprendizado e memorização, assim como o meu aprendizado e a minha memorização. No dia da prova, se cair letra seca, porque vai cair, nós gabaritamos. Gostou? Se inscreve aí no canal Robson Concursos, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Segue lá meu Instagram, Robson Concursos, e o meu Facebook e minha página no Facebook, Robson Concursos RDM. Canal do YouTube, se inscreve, joinha, compartilha. Instagram, segue lá, Robson Concursos, Facebook e a página Robson Concursos RDM. Fosse honra, como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concursos e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo, querendo Deus, fosse honra e amém. Confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take